Convido você a abrir a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler os versos de 3 até o verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 3 a 11. Diz assim a Bíblia: não faças nada por rivalidade ou por orgulho, mas com humildade. Assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa manhã nós queremos tratar desse aspecto fundamental à vida do cristão, que é sentir como Cristo. Esse texto é escrito à igreja de Filipos, quando Paulo, apóstolo, está preso. E lá no cárcere, ele recebe informações de que aquela igreja tão amada, aquela igreja que dele cuidou com tanto carinho, aquela igreja que impactou vidas, aquela igreja que nasce na prisão, quando ele estava preso, aquela igreja que foi sacudida pelo poder de Deus. Agora, aquela igreja, ela começa a se movimentar, não pela fé, mas começa a se movimentar a partir do sentimento meramente humano, e por isso carnal. Por isso não necessário, eu diria até nefasto, aos limites do reino de Deus. O apóstolo chama atenção para os cristãos ali, e é bom que os irmãos entendam que ali houve uma disputa, uma contenda entre duas líderes da igreja, Evódia e Síntique. E depois de Paulo aconselhar a igreja, aquelas irmãs que tinham a liderança, para que elas pudessem se harmonizar, Paulo então chama a atenção que nós, os cristãos, nós não agimos conforme o nosso sentimento meramente da carne. Mas se nós quisermos agir com o nosso sentimento, nós precisamos agir com um sentimento semelhante ao sentimento de Cristo. Os irmãos que não estavam aqui domingo pela manhã, eu disse que hoje nós vivemos um tempo de evangelho, um tempo de cristianismo, em que muita gente está
trabalhando com a questão do sentimento. Por exemplo, falava eu domingo passado, há pessoas que dizem assim: eu não vou à igreja porque eu não sinto vontade de ir à igreja. Interessante, né? Para Deus a gente diz isso. Mas eu sei que há dias que você acorda e não sente vontade de ir para o trabalho, não é isso? Mas você vai. Por que você vai? Tem dia que você acorda, não sente vontade de ir para a escola, se você ainda é um estudante. Mas você vai. Por que você vai? Porque você sabe que se você não for, haverá consequências. Então dizia eu que a vida cristã não é movida por sentimentos, mas é movida por fé. Nós não podemos nos basear nesse princípio tão comum em nossos dias de sentimento. Há pessoas que inclusive vão ao culto e dizem assim: olha, eu não estou muito bem aqui no culto porque eu não sinto Deus aqui. Irmão, você não tem que sentir, você tem que crer que Deus está aqui, porque Jesus não é mentiroso. Ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar. Então a questão não é sentir, a questão é crer. Mas agora no texto dessa manhã, a Bíblia fala de sentimento. E ser cristão, irmãos, é ser desafiado em todo o tempo a agir semelhante a Cristo. O sentimento é algo que atinge a nossa emoção e determina a nossa atitude. Muitas atitudes que temos, elas são movidas pelo nosso sentimento. A psicologia, ciência que estuda o comportamento humano, ela define sentimento da seguinte forma: é uma disposição mais ou menos duradoura em uma pessoa para responder com afeto positivo ou negativo a uma atitude específica. Por isso a Bíblia não trabalha com essa questão de sentimento, a não ser o sentimento de Jesus. Nós que estamos dentro do reino, o nosso sentimento precisa ser o sentimento do próprio Senhor Jesus. E por isso a palavra afirma que como Ele devemos sentir. E o texto dessa manhã diz: meus irmãos, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o apóstolo diz que esse sentimento de Jesus é um sentimento que deve mover a nossa vida. Então, para sentir como Cristo, é necessário que nós avaliemos a nossa motivação em tudo o que fazemos. Por exemplo, uma dificuldade muito grande de relacionamento entre as pessoas é uma coisa chamada orgulho. Então o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por contenda. A minha tradução diz: nada façais por orgulho. E a tradução mais antiga diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldades porque nós somos profundamente orgulhosos. E essa questão do orgulho é uma marca, né? Um estigma que o pecado deixou na vida do ser humano. E mesmo muitos, depois da conversão, nós nos surpreendemos, querendo fazer questão de coisas que não têm tanta importância assim. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça, quando a palavra de Deus diz que nós devemos sentir como Jesus, que Ele tornou-se humilde, e Ele não somente tornou-se humilde, mas Ele disse: eu sou a própria humildade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, Ele diz que vocês precisam vir a Ele, que eu preciso ir a Ele. Ele diz: aprenda não comigo, mas aprenda de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. Os irmãos podem perceber que as maiores questões, Tiago diz, de onde vêm as guerras? As maiores questões entre os homens, elas surgem por causa de uma palavra chamada orgulho. Começa no cerne familiar, entre marido e mulher.
Quando, por algum motivo, opiniões se tornam divergentes. E ser casado não significa ter a mesma opinião, muita gente precisa saber isso. Então começa o orgulho querer prevalecer. Eu estou certo, diz um, eu estou certo, diz outro, e daqui a pouquinho ambos estão em contenda. Foi o que aconteceu na igreja de Filipos. Havia uma contenda, porque havia orgulho. Paulo disse: se você quer sentir como Cristo, aprenda a ser humilde. Porque o orgulho constrói muros, muitas vezes intransponíveis. Mas a humildade constrói a ponte de relacionamento. A humildade constrói a ponte que nos leva a conviver com o outro. A humildade nos leva a perdoar e nos leva a ser perdoado. A humildade nos leva a ser como Cristo na verdade é. Por isso a Bíblia diz: que haja em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos avaliar a nossa motivação. Diz: nada façais por orgulho. Se você for fazer alguma coisa, se eu for fazer alguma coisa, por que é que eu estou fazendo? É por orgulho? É para mostrar aos outros que eu sou tal? Era para mostrar que eu posso, que eu estou certo, que eu sei mais? Isso não é de Deus, isso é carnal. Ele diz que é necessário fazer tudo para a glória de Deus. Nada façais por contenda, por orgulho ou por vanglória, ou seja, uma glória vazia. Uma glória que não leva a lugar algum. Irmãos, toda a glória humana, ela é vazia. Ela não subsiste. A glória deve ser do Senhor nosso Deus. Então, para sentir como Cristo, precisamos avaliar a nossa motivação. Por que é que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Por que é que eu estou tendo esse tipo de atitude? Por que é que eu estou batendo o pé? Por quê? Vamos querer ver um momento que é extremamente complicado, especialmente para os homens. Mulheres também não estão alheias disso, não. É quando as pessoas estão dirigindo. Avalie-se você na direção de um veículo. Eu fico impressionado quando às vezes a pessoa quer simplesmente passar pelo outro para dizer o seguinte: olha, eu corro mais do que você, eu dirijo melhor do que você. O que é isso? Vanglória. Desejo de mostrar que é melhor. Quantas lutas, quantas contendas, meus irmãos, por causa desse orgulho, dessa vanglória. Onde todo mundo quer estar na frente. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos chamados para seguir a Jesus, não estar à frente. Porque Jesus é aquele que estava na frente, mas Ele colocou-se para trás por causa de nós. Quantas vezes nós temos aquela postura de dizer o seguinte: eu sou assim mesmo, eu não aturo, eu não levo desaforo de ninguém. Como é que alguém pode dizer-se um cristão assim, sendo que o meu Senhor, que morava no céu, o meu Senhor, que é o Deus eterno, Ele veio, se humilhou, diz a Bíblia. Ele foi humilhado ao ponto de tornar-se como um servo, ao ponto de morrer na cruz, de ser zombado. Jesus fez isso por causa de mim e de você. Se Jesus não levasse desaforo para casa, nós estaríamos no inferno. Mas Ele levou. Ninguém aturou mais desaforo do que Ele. Ninguém foi mais criticado, humilhado do que Ele. Até as coisas boas que Ele fazia, Ele era criticado. Quando Ele curava alguém, os seus opositores diziam: é por causa de Beelzebu, do demônio. Quando Ele ia numa festa, diziam: Ele é comilão. Quando Ele bebia, diziam: Ele é beberrão. Quando Ele entrava para ajudar alguém, Ele está junto com pecadores. Quanta humilhação. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que Jesus tornou-se pobre para que nós fôssemos enriquecidos com a sua graça. Então, ser um cristão, irmão, é sentir como Cristo a cada momento, avaliando a nossa atitude. Mas ser um cristão, para sentir como Cristo, precisamos conhecê-lo cada dia mais. Ele é Deus. Interessante que Paulo diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que existindo em forma de Deus, não se apegou a isso, e achado na forma de servo, diz o texto, ele humilhou-se a si mesmo, tornou-se como homem e como servo. É interessante que nós precisamos conhecer quem Jesus é. Aqui a Bíblia usa duas expressões que são traduzidas com a mesma palavra, porque não há outra palavra para traduzir no português. Palavra achada em forma. Na língua original em que é escrito o Novo Testamento, primeira vez que usa, age em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus. A palavra usada aqui é a palavra grega morfe. O que significa morfe? Morfe significa algo que não se altera. Ou seja, Jesus, ele é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus, ele existindo em forma de Deus. É como, por exemplo, para que nós entendamos, a questão de uma pessoa humana. Então, a humanidade que nós temos é o morfe, não vai mudar. Mas ele diz que ele é achado na forma de servo, então usa uma outra expressão grega que significa esquema. Morfe não muda, é essência. Esquema muda, é aparência. Então, por exemplo, um ser humano, a sua morfe é a sua humanidade, ele continua ser humano a vida toda. Mas um dia ele foi um menino, depois tornou-se um adolescente, depois tornou-se um jovem, um adulto e um ancião. Ou seja, o esquema foi mudando, mas a sua essência, o seu morfo não mudou. Então Paulo diz que ele existiu na forma de Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Antes que o mundo existisse, afirma ele, Pai, olha, glorifica-me com aquela glória que tínhamos juntos. Antes que o mundo existisse. A palavra de Deus diz que ele existia antes de todas as coisas. A Bíblia afirma que tudo pertence a ele, diz Paulo aos Romanos, que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, Jesus, ele é Deus. A sua essência, ele é Deus. Mas ele assumiu, ou seja, o esquema, ele assumiu a forma humana. Ele tornou-se como um de nós. Ele veio e provou o que nós provamos. É por isso que o autor dos Hebreus diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas alguém que como nós em tudo foi tentado, mas não caiu. Aquilo que eu enfrento na minha humanidade, que é modificada a cada momento, as dores que eu experimento, o coração oprimido que muitas vezes está a pulsar no meu peito, por não ter resposta diante de lutas que nós enfrentamos, o meu Jesus passou pela mesma realidade. Ele existindo na forma, na essência de Deus, ele tornou-se um servo. E achado na forma de servo, ele passou por tudo o que eu e você temos que passar. É por isso que ele pode nos socorrer. É por isso que ele é um Salvador real. É por isso que há valor na pessoa de Jesus. Porque diferente dos outros que se intitularam Salvadores, Jesus, ele é o Deus que se fez como nós. Para sentir como Cristo, meus irmãos, precisamos obedecer. E o texto diz que Jesus, achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, se encontrando na forma de homem. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que significa isso é que Jesus deixou-se executar. Uma das artimanhas de Satanás contra Jesus, na sua essência, o diabo sabia que era Deus. E o diabo pergunta a ele, após o momento que ele passa ali no deserto, o diabo diz, olha, se você é Cristo, se você é o Filho de Deus, ou seja, desafiando aquilo que nós temos, o ego, a essência, Jesus disse, olha, não.
Não é de pão só que vive o homem. O diabo fez uma proposta. E eu quero dizer para você que propostas do diabo, você não se escandalize não, são sempre boas. Jesus passa 40 dias com fome. Quando ele sai com fome, o diabo mostra umas pedras e diz: olha, se você é filho de Deus, transforme pedra em pão. É uma proposta ruim? Claro que não. Quem está com fome, o que quer? Comida. E o diabo diz: olha, você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Mas pão sempre será pão. E Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, as tentações continuam hoje as mesmas de toda a época da humanidade. E quanta gente está sendo levado pela tentação. Quanta gente está caindo nesse jogo satânico, sem perceber que se nós somos cristãos, sentimos como Cristo, precisamos obedecer, renunciar o nosso ego. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que me satisfaz, mas é aquilo que faz a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele se humilhou e foi até a morte, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você pensa que foi fácil para Jesus? Você pensa que foi? Não foi. Ele disse o seguinte: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Irmãos, morrer não é fácil para nenhum vivo. E sabemos que somos mortais. Sabemos que vamos morrer. Mas morrer, na minha visão, deve ter sido muito mais difícil para alguém que sabia que não ia morrer. Para alguém que sabia que era o próprio Deus. Para alguém que sabia que jamais iria passar pela maior humilhação, que é a morte. A Bíblia diz que ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz. Às vezes nós passamos momentos que mexem tanto com a gente, né? Agora eu pedi oração pelo meu irmão, estava conversando com ele. Meu irmão sempre foi uma pessoa muito forte, né? Um camarada muito disciplinado, ele é professor de educação física. E eu disse para ele: como é que você está? Ele disse: olha, eu estou bem. Vou para a mesa de cirurgia bem. Se Deus me levar, estou tranquilo. Mas ele disse: mas a gente sente um pouco. Porque isso é humano. Mas Jesus, ele foi até a morte. Na cruz ele foi desafiado. Aquele homem que estava ali, um homem de um coração mau, dominado por Satanás, disse assim: olha, se você é Cristo, desce dessa cruz e salva a você mesmo e a nós. Mas ele disse: não. Pai, perdoa esse aí e todos os outros. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque ele pagou o preço. Meus irmãos, senti como Jesus é preciso pagar o preço. Ser um cristão é pagar o preço. Porque Jesus pagou um preço muito grande por mim e por você. O preço é a santidade de vida. O preço é viver perto do Senhor. O preço é reconhecer que, embora o mundo esteja chamando, fazendo propostas, tantas elas, as mais variadas possíveis, para viver uma vida de impiedade, uma vida que não agrada a Deus, uma vida de prisão ao pecado, uma vida que não satisfaz, não traz paz à alma. Há uma proposta de que Jesus pagou o preço. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma, ou seja, a essência, amor, que não muda, sendo em forma de Deus, ele não se apegou a isso, mas achado na forma de homem, o esquema, aquilo que é mutável. Ele foi obediente. Ele se humilhou. Eu fico pensando, se o meu Jesus, se aquele de quem a Bíblia diz que quando ele vier, no seu retorno triunfal, o livro de Apocalipse afirma isso. E todos os homens hão de ver na sua coxa a expressão: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele pagou tudo por causa de mim. Pagou o preço por causa da minha vida. E como é que nós temos, como é que eu tenho, meus irmãos, a capacidade de dizer o seguinte: olha, o meu sentimento vai mover minhas ações? Não. É o sentimento de Jesus. É o que Jesus sentiu. É como ele agiu. É como ele fez. Então, quando vier na sua mente, no seu coração, que o coração humano é sempre mau, longe de Deus, aquele desejo de se rebelar, né? De se manifestar, de deixar a carne extravasar, olhe para Jesus, sinta como ele sentiu, siga-o de perto, e você verá que a vida cristã vale a pena, tem sentido somente quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje nós cantamos uma canção aqui que era difícil de ser cantada. Aliás, não é difícil por causa de melodia, nada disso, até porque eu não entendo nada de música. Era difícil pelo seu conteúdo. Assim, és o dono da minha vida. Você já pensou nisso? Jesus é o dono da sua vida? É, menino, menina, ele é o dono da sua vida. Como é que você ousa, por exemplo, responder seus pais, responder aqueles que estão em função de autoridade colocada por Deus? Estava ouvindo de um professor que disse que está precisando de tratamento porque um aluno disse que ia matá-lo. Jesus é o dono da sua vida. Como é que você se deixa mover? Você jovem, adolescente, moço ou moça, Jesus é o dono da sua vida? É verdade mesmo? Como é que você se deixa levar pelo seu sentimento, que está tão comum no mundo hoje aí, né? Quando você vai escolher alguém para conviver com você, como é que você escolhe? Na base da aparência? Meu sentimento por aquele é tão grande, meu sentimento por aquela é tão grande. Não importa o que Deus está dizendo, não, é? Será que você está na mesma canção de Sansão? Quando ele foi e olha para uma moça, e a Bíblia diz que ele se afeiçoou àquela moça, e os pais disseram: Sansão, essa moça não é para você. Ele disse: mas meus pais, essa moça agrada aos meus olhos. Leia a história na Bíblia. Agradou tanto que ele ficou cego. Os olhos dele foram tirados por causa daquela moça. Ou seja, tanta gente se deixando levar por sentimento. Olha, eu não sinto simpatia por um irmão fulano. Eu não sinto simpatia pelo pastor, né? E alguns que vieram de uma vida pregressa, fora do evangelho, meu santo não casa com dele. Irmão, isso é carnalidade pura. Nós, nos limites do reino de Deus, nosso sentimento tem que ser o sentimento de Cristo Jesus. Desafio você a cantar agora esta canção que nós já cantamos hoje aqui, mas a cantar e meditar sobre ela. Se Jesus não é o dono da sua vida, enquanto você canta, peça a Ele: Senhor,
seja dono da minha vida. Jesus pagou um preço tão alto. Eu fico imaginando que o tempo passa tão depressa, né? Ontem eu estava pregando num culto de uma irmã, fazia 90 anos, o outro fazia 80 anos, pastor Ximenes. E alguém disse: pastor, o senhor sentenciou que a vida está acabando para eles? Não, não sentenciei coisa nenhuma. Às vezes a pessoa entende errado. Eu disse o seguinte: a vida passa depressa, mais do que nós imaginamos. Daqui a pouco vamos estar com o Senhor. Eu penso que muitos de nós vai pensar: eu sei que isso não é possível. Se eu soubesse tudo que me aguarda, se eu soubesse tudo que tem aqui, tudo que Ele pagou por mim, minha vida seria diferente. Aquelas confusões que eu criei na minha casa, o meu esposo, né? Tem irmã que é implicante. Eu não seria mais tão implicante assim. Tem marido que é, desculpa a expressão, cri-cri. Eu seria diferente. Tem filhos que, levados por essa nova filosofia, discutem com os pais. E o pai fala, a mãe fala: tô nem aí. Como diz aquela, tô nem aí. Mas é um cristão. E ele diz: olha, eu vi meu pai mais. Eu vi mais minha mãe. Quantas vezes pai, mãe choram? Filhos cristãos, mas não querem ouvir a voz de Deus. Deus fala através dos seus pais. Deus fala. Não se iluda não, Deus fala. Porque foi Deus que deu eles a você.